os teus filhos, a tua finança, o teu coração, a sua necessidade, a sua fragilidade. Necessidade é um contexto histórico geral da casa. A necessidade sua é a mesma da esposa, mas a fragilidade sua é diferente do esposo, é diferente dos filhos. Deus vai na necessidade. Peça ao Senhor para ir na frente. Irmãos, se nós pedimos ao Senhor, Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Senhor, nessa noite nós clamamos enquanto igreja. Pai, uma igreja que marcha, uma igreja que ora, uma igreja que suplica. Nós pedimos ao Senhor para ir. Nós pedimos ao Senhor que envia a comitiva de anjos. Nós posicionamos a batalha. Nós marchamos. Nós caminhamos com o Senhor. Nós erguemos as nossas mãos e pedimos ao Senhor: entra nessa guerra, entra na peleja. Nós te clamamos. Jesus. Se alguém incrédulo no lar, na casa, transforma. Se há algum governo na casa que não seja o Senhor, nós pedimos ao Senhor: estabeleça esse trono. Se é mamó, se é idolatria, se é algo que ocupa o nosso coração, ou nessa casa que não seja o Senhor, nós destronizamos em nome do Senhor. Nós recebemos o Senhor. Aleluia. Chama Jesus. Que o mar vermelho tiver que passar, chame logo para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse nome que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares por passares não vão afogar. Legalidade hoje no Cristo Santo para atravessar. E no nome do Senhor, no nome do Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus clama. Deus, nós te chamamos. Meu irmão, não sei o que está à sua frente. Quando nós declaramos este hino, nós sabemos que em frente ao povo tinha um mar, tinha uma impossibilidade impossível, irmãos. E atrás vinham os cavaleiros de Faraó, uma pressão. Creio que aquele povo pensou assim: ou nós vamos morrer afogados, ou assassinados, ou nós vamos suicidar, porque entrar na água é pedir para suicidar no mar, ou vamos ser estralhaçados. Há quantas vezes eu e você vivemos momentos assim: Senhor, agora não tem mais jeito. Senhor, agora olha, ou vai acontecer isso ou isso. Deus não trabalha com possibilidade humana. Graças a Deus que Ele não trabalha na nossa limitação dessa mente. Mas o céu tem resposta. Seria muito mais natural Deus exterminar aqueles cavaleiros. Ei, meu irmão, minha irmã, mas Deus abre o mar. Deus faz o impossível. Deus faz o povo marchar de pés a seco. Meu irmão, o nosso Deus continua abrindo o mar. O Senhor Deus continua intervindo em mar que está em nossa frente, em impossibilidade. Jesus está nessa casa. Quem crê diz amém. Deus está nos atravessando. Quem crê diz amém. Deus está nessa guerra conosco. Nós te louvamos, nós te adoramos, Jesus. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer por nós, amém. Em nome do Senhor Jesus. Deus está neste lugar. Deus quer de nós posicionamento e postura em meio às batalhas espirituais. Quem vive batalhas espirituais diz amém. Quem vive batalhas espirituais diz amém. Quem está vivendo batalhas espirituais diz amém. Mas o Senhor, Ele está na batalha, amém. O Senhor é que nos direciona. Quem crê diz amém. Quando Deus ministrou no meu coração, podeis assentar no nome de Jesus. Nós vamos acompanhar a palavra hoje lá em Juízes. Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, porque primeiro o Senhor ministra em nós, irmão Márcio. Primeiro, antes dessa palavra vir ser gerada, que ela é gerada no coração de Deus. Mas antes de Deus trazer um alinhamento da igreja, do altar para a igreja, Deus começa a fazer um alinhamento em nós. Quem crê diz amém.
Quem crê diz amém? O mecânico que faz alinhamento do carro dos outros, o carro dele também precisa de alinhamento, sim ou não? Precisa. Quem entende diz amém. E Deus falou no meu coração durante esta mensagem, quando Ele me visitava. Ele disse assim: filho, nós estamos vivendo essa terra em uma geração de crentes que quer vitória, mas não quer posicionar. Quer autoridade, mas não cuida da postura. Deus quer de nós alinhamento. Deus quer de nós posicionamento. Deus quer de nós postura. Isso Deus entende muito bem de alinhamento, de postura. O alinhamento ele é necessário. A postura ela é necessária diariamente. Mas o alinhamento eu não sei qual é o processo que você precisa desse alinhamento, desse posicionamento. Pastor, qual é a diferença de posicionamento para postura? Posicionamento é o lugar espiritual que você se posiciona. É o lugar espiritual que Deus te chama. É o lugar espiritual que Deus te coloca. Então posicionamento nós podemos definir como um lugar espiritual. Deus está te posicionando para um lugar, por exemplo, de ser um obreiro, de ser um pastor, de ser um evangelista, de um consolidador, de um intercessor. Tem intercessor nessa noite, diz amém? Vou falar novamente os ministérios, você diz amém, amém? Deus está te chamando nesse posicionamento de um diaconato. Deus está te chamando para consolidador, para intercessor, para ministro de louvor, para ministro dos instrumentos, para ministro das crianças, da dança. Isso é posicionamento. Não sei de quanto em tempo que você precisa dessa chegada de Deus. A ceia é um lugar ideal, porque uma vez ao mês nós precisamos o quê? Reaver o que nós somos, o que nós fizemos e para onde nós estamos sendo conduzidos. Tem carro que precisa ser alinhado a cada 5.000 quilômetros ou a cada 6 meses. Eu tive um Uno Fire e eu lembro que de 2 em 2 meses precisava de alinhamento. E eu não entendi, o mecânico falou assim: porque o carro eles alinham fácil esse tipo de veículo. Então em 2 meses você tem que estar vindo aqui, tem que estar alinhando. Eu não sei em quanto tempo Deus está alinhando você, ou que você e eu precisamos ser alinhados no termo de posicionamento. Se posicionamento é um lugar espiritual, postura é como nós nos comportamos nesse lugar espiritual, nesse lugar que Deus nos colocou, nesse lugar que Deus nos posicionou. Se o posicionamento seu pode ser mensal, bimestral, de 6 em 6 meses, só não pode ser anual. Mas a postura, Deus requer que nós reavemos isso todos os dias. Se o posicionamento, ele pode de mês a mês, ou de a cada 15 dias, a postura ela é diariamente. Como assim, pastor? Pelo culto da manhã, todos entendem que eu estou aqui posicionado no papel pastoral, mensageiro, amém. Mas a postura é todo instante, Deus cobra isso de nós. E no culto pela manhã, parei numa vaga ali, reservada, deficiente, só parei, não desliguei o carro. A voz de Deus veio assim, de uma forma, como que eu posso dizer, natural ao meu ouvido. Ele disse assim: filho, você não vai parar o carro aqui, né? Eu disse assim: iria, Senhor. Não vou não, porque eu não desliguei o carro ainda. Essa vaga não é sua. O que Deus está dizendo? Postura. Consegue entender que de tempo em tempo, segundo em segundo, nós precisamos estar atentos à nossa postura. E Deus entende de postura, porque o seu posicionamento te define na batalha espiritual, e a sua postura que vai te manter na vitória. Então Deus, Ele nos alinha, e para mantermos vitoriosos, para mantermos firmes e fortes, nós precisamos reaver postura. 19 de abril. Não espere para reaver o posicionamento ou a postura ainda na ceia que está para chegar. Ou não espere daqui 2 meses. Ou no culto da virada, dizendo: olha, este ano próximo, agora 2027, eu vou ser diferente. Não, Deus está chamando a igreja agora. É neste tempo de reaver o posicionamento. Aonde está posicionado e como está a postura nesse posicionamento. Deus entende perfeitamente disso. Por isso que eu quero ler com os irmãos Juízes capítulo 6, versículo 12 e 13. Pode ser assentados mesmo, nós vamos acompanhando a palavra de Deus. Graças a Deus aqui no telão ou na sua Bíblia aí mesmo. E Deus, Ele entende muito bem disso.
Deus primeiramente quer que nós tomamos uma decisão e uma postura. 6:12 vai dizer assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o quê? O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Ou o Senhor é contigo, homem guerreiro. A palavra de Deus é sinônimo de força. A palavra de Deus é sinônimo de autoridade. Se Deus aparece agora para Gideão, é porque Ele quer que ele tenha um posicionamento e tenha uma postura. Como assim, pastor? O próprio anjo do Senhor se achega diante dele dizendo: olha, você é guerreiro, você é valente, se coloca nesse lugar, se posiciona nesse lugar de autoridade, de forte, de guerreiro. Há quantos de nós esperamos nos posicionar quando nós recebermos o quê? Assim diz o Senhor. Ou dizendo assim: pastor, vou me posicionar quando eu ver alguma coisa acontecer. Pastor, eu vou me posicionar no próximo mês. Vou me posicionar quando a minha esposa tomar uma decisão. Meu irmão, minha irmã, aqui o próprio anjo aparece para Gideão, dizendo: olha, o Senhor é contigo. Não espere se posicionar para ouvir a voz de Deus, não. Deus está trazendo aqui no altar, nos louvores, na ministração, dizendo: eu sou contigo. Seja, faça, posicione, se amplie, diga: eis-me aqui. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quis fazer com Gideão. Deus conhece o nosso potencial. E o chamado de Deus é te convidar para esse posicionamento. Deus está te chamando para esse lugar de posicionamento. Deus vai enxergar força. E é muito importante nós entendermos que agora no versículo 13, 6 e 13, acompanhe comigo, vai dizer assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E é que feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitos. Quando Deus vai dizer para Gideão no versículo 12 que ele é forte, que ele é guerreiro, e por curiosidade, quando eu fui buscar força, esse homem forte aqui no hebraico significa coash, não é só de força física. Aliás, Gideão, quanto um juiz que seria daquela nação, ele não era um homem forte como Sansão foi. Ele não era um homem malhado de grandes forças ou de grande posicionamento, até aqui nesse relato. O que Deus está dizendo assim: olha, você é forte, você é guerreiro. Essa força que Deus está dizendo não é somente força física. Deus está vendo a força da capacidade, da intelectualidade, do discernimento dele. Meu irmão, quando Deus diz que nós somos fortes, não é somente de força física, mas a sua capacidade diante de situações. Gideão era esse tipo de homem. Então essa palavra aqui é o potencial. Gideão, você tem potencial. Gideão, você tem habilidade. Só que quando Deus chama nós para esse lugar de posicionamento, nós começamos a falar coisas do passado. Ih, pastor, há 3 anos atrás eu expulsava um tanto de demônio, hoje já nem tanto. Se antes era 10 demônios, hoje eu expulso 1, 2. Pastor, quando eu liderava a célula épocas atrás, não preciso de ver, eram 4 multiplicações. Ah, pastor, quando eu tocava no mundo, precisa de ver, eu tinha até uma banda. Ah, pastor, quando eu era obreiro na igreja tal, eu exercia isso, eu liderava, eu posicionava, eu fazia acontecer. É esse posicionamento que Gideão teve. Deus está trazendo a palavra dizendo assim: eu sou contigo, Gideão. Só que Gideão tem um comportamento como eu e você, de fingir que não é com ele a palavra, de fingir demência espiritual, de um comportamento adolescente.
que nós tivemos, tinha já vou falar uma criança, né? Uma criança para a fase teens ali, sentada, recebendo. E uma palavra foi lançada para ela. Tudo bem, fulana? Ela disse assim, o quê? Ela tinha ouvido. Ela sabia que era para ela. Qual fase nós não fizemos isso com os nossos pais? O quê? Não estou te entendendo, não é assim? Foi essa posição que ele tomou diante de Deus. Em vez de ele falar assim, sim Senhor, eis-me aqui, pode ir, eu vou contigo, eis-me aqui, pode me usar. Olha a desculpa de um posicionamento que ele dá. Ah, Senhor Deus, se o Senhor é conosco. Deus não falou ali que ele era com o povo. Ele falou, eu sou com você. A responsabilidade é sua. Eu não quero o posicionamento do povo, não é seu. Porque através do seu posicionamento, através da sua postura, que você vai conduzir o povo a este lugar. Meu irmão, não espere a decisão da sua casa ou do irmão que está do seu lado para você se posicionar no lugar que Deus te inseriu. É com o povo. Se o Senhor é comigo, então por que aconteceu tantas coisas? Ele vai terceirizando. O Senhor nos desamparou, o Senhor fez isso. É sempre assim, quando a palavra vem de encontro a nós. Quando ela começa a fazer uma cirurgia interna, a gente começa a dizer, essa palavra não é para mim. Mas não é bem assim o meu contexto. Mas a realidade que eu vivo é diferente. Mas as minhas feridas o Senhor não conhece. Ele começa a tirar ele de foco de cena e jogar para o contexto que ele está inserido. O que Deus não quer mais de nós, o nosso posicionamento é desculpas. O que Deus não quer mais de nós é dizer, Senhor, chama fulano, ciclano, não, é contigo. E se tem uma coisa que Deus tem, a certeza da sua habilidade, do seu potencial. Por que Ele queria ele? Porque era um homem habilidoso. Por que habilidoso, pastor? Porque ele sabia separar. Todos nós, ou a maioria, conhece a história de onde ele estava malhando ali o trigo, que era no lagar. Por que Deus estava chamando ele para aquele momento? Porque era um homem que sabia separar trigo de palha. Deus hoje está chamando você, para você saber separar as coisas, para você começar a separar o que Deus está te chamando, separar para ouvir as vozes, saber separar qual tipo de voz que você está ouvindo. Tem pessoas que a voz externa, a voz de outras pessoas, tem mais poder do que a voz de Deus que sai do altar ou sai da palavra de Deus. Começa a ouvir outras vozes, a voz do trabalho, da escola, do emprego. Deus está chamando ele, dizendo, é contigo mesmo, homem, porque na habilidade do seu trabalho, na postura do seu trabalho, você sabe separar. E para o que eu te levantei, você vai precisar de saber separar as coisas. Há quantos de nós dentro da casa de Deus não sabemos separar as coisas? Vem um pastor, um apóstolo, um líder de célula, chama a atenção, já fica triste, com raiva, já leva para o pessoal. Ou no trabalho o chefe chama a atenção, já não olha na cara do chefe, não sabe separar as coisas. Isso é ausência de postura, isso é ausência de posicionamento. Deus está olhando assim, eu não sei se o povo vai saber separar as coisas, mas quem eu quero para separar este povo é você, porque você entende de separação, você entende o que é palha e o que é trigo, o que é leve e o que é verdadeiro, o que fica e o que permanece. Olha a habilidade desse homem. Nós temos habilidades, nós temos posicionamento no nosso trabalho e não aplicamos na igreja. Só vivemos de histórias de passado, assim como foi Gideão falando. Mas no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Fica igual o Gideão, preso nas experiências de uma semana, 15 dias atrás, ou do ano passado, ou do ano atrasado. Pastor, eu era uma pessoa que subia ao monte, eu ficava 30 horas no monte, eu era esse tipo de homem, de mulher. Não é esse posicionamento que Deus quer, não é essa postura, não é essa fala que Deus quer ouvir de nós, de mim.
Deus quer ouvir um eis-me aqui. Alguém pode dizer eis-me aqui para o Senhor? Fala de alma, eis-me aqui para o Senhor. Você consegue dizer isso? A sua alma consegue responder isso para o Senhor? Nós só estamos querendo as bênçãos e não o dono da bênção. Nós só estamos buscando muitas das vezes a provisão e não Deus provedor. O que Deus quer de nós é postura. Não é terceirizar a sua posição. Chama minha esposa é mais habilidosa que eu, ela é mais jeito, mais comunicativa. Chama meu marido, este homem é um homem bom, mas eu. Chama meus filhos, nossa, eles têm um jeito melhor do que eu com as coisas. Gideão começa a terceirizar. E olha que é o próprio Deus. E olha que é o Senhor dizendo para ele: meu irmão e minha irmã, este altar está trazendo advertências de Deus para nós, para nossa casa, para a igreja, para a família. Qual o posicionamento? A posição dele é falando: chama outro. É com os outros. Qual que é a postura dele? Encher Deus de pergunta. Qual que é a postura dele? Cheio de dúvida. Qual que é a postura dele? 6 e 17, por favor. É entregar para Deus fazendo o quê? Provas. Se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Se é Deus que está me chamando mesmo para servir no Ministério Kids, eu quero um sinal hoje neste culto. Se é Deus que está me chamando mesmo para abrir minha casa para a célula, eu quero que o irmão venha e me entregue algo dizendo assim diz o Senhor. Este homem teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de contemplar essa grandeza, e ele vai responder assim: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala. Meu irmão, minha irmã, é um homem que está pagando de desentendido, ainda que é um sinal. Quando nós entramos para o secreto, quando nós entramos para a intimidade com Deus, quando nós tornamos íntimo do Senhor, nós conhecemos a voz do Senhor. Quem entende diz amém. Se tampar os meus olhos, alguém falar aqui, talvez não vou conhecer a voz de todos. Nem apóstolo, a igreja está com crescimento exponencial, acelerado. Mas se alguém do convívio próximo, se tapar os meus olhos, eu vou conseguir ouvir. É a voz de fulano. A gente consegue sim discernir. Pode a pessoa tentar mudar a voz, mas nós entendemos. Só que a voz de Deus não muda não. É a mesma que falou com Gideão. Está falando com casa do Abba. Está falando no altar. Está falando comigo. Está falando com a tua casa. Pastor, não sei diferenciar a voz. Então é correr para os braços do Pai, correr para o secreto. Porque está um passo, um fio, por uma queda gigantesca espiritual. Ou então dizer assim: Senhor, como o salmista Davi, não retire de mim o teu espírito, não se divorcie da minha alma. Irmãos, diante de Deus, neste altar, dizendo à igreja: meu maior medo e temor é que o espírito se divorcie, se saia de mim. Tem esse temor, essa preocupação. Mas Deus faz algo muito importante. Deus agora está vendo que Ele precisa alinhar mais este homem. Ele está vendo a postura deste homem. Mas vale a pena investir nesse homem. Vale a pena Deus ter paciência com Gideão, porque é um homem de potencial. A paciência, a maravilha, a misericórdia de Deus é grande conosco. Vão dizer comigo: osso duro de roer, homem difícil, ou mulher difícil. Mas é a paciência, é o olhar de graça de Deus que nos mantém de pé. Só que Deus agora vai fazer algo com ele. Deus agora vai começar a tirar algumas coisas que não é dele, dizendo: Gideão, tem uma batalha, tem uma guerra, mas eu vou precisar de algo. Eu vou começar a cortar excessos. Irmão, em batalhas espirituais, Deus começa a arrancar de nós excesso, coisas que está demais. Quem nunca ouviu da esposa, do esposo, ou
ou dos pais, ou até mesmo do patrão, do chefe, dizendo assim: olha, tá demais isso aí. Ó, fulano, isso aí tá demais, viu? Tá muito, tá em excesso. Alguém já falou isso? Tá demais. Deus agora começa a tirar os tá demais. Deus agora começa a tirar muvuca. Porque esse excesso de gente ali para Deus, Ele já viu que não tem postura, que não tem posicionamento. E Ele começa a tirar os excessos. E Ele começa agora a separar. E Gideão vai entender disso. Gideão é um homem que no secreto sabia separar trigo de palha. Mas agora ele vai receber uma direção de Deus. Capítulo 7, versículo 2 e 3. Deus agora começa a tirar muita gente sem posicionamento. Gente que deveria estar naquele lugar de guerreiro. Gente que deveria ocupar aquele lugar dizendo assim: não, nós vamos guerrear juntos. Não, nós vamos batalhar juntos. Meu irmão, põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, o que eu preciso nos meus dias maus, nos meus dias de batalha, nos meus dias de guerra, nem sempre são mãos abertas. Não são mãos abertas, mas são joelhos dobrados. Meu irmão, em meio ao caos difícil de batalhas, não espere somente mãos abertas para te dar algo, para abençoar a sua vida, mas comece a contar com os joelhos dobrados. Eu estou orando contigo, por essa causa eu me ponho de joelho. Eu louvo a Deus que nas batalhas Deus coloca pessoas assim. Alguém já passa por guerra, batalha? Comecei a ver gente chegando, orando: não, eu vou orar contigo, não, eu vou orar pelo Senhor. Aí recebe mensagem, chega pessoas, dobra o joelho. É isso que nós precisamos, é de joelhos dobrados. E agora Deus vai tirando o excesso. Olha o que o Senhor disse para Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: a minha própria mão que me livrou. Deus agora começa a fazer o quê? Diminuir pessoas. No versículo 3, Ele vai dizer assim: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10 ficaram. 32.000 pessoas, mas não estavam posicionadas, não estavam no lugar que Deus queria que estivesse, não estavam no lugar espiritual de guerra. Aliás, o maior medo deste povo aqui, de 22.000, não eram os midianitas. O maior gigante, o maior inimigo estava dentro daquele povo. Era o medo, era o sentimento ali de timidez, de impotência, de fracasso. Meu irmão, não sei qual o maior medo que tem dentro de você, ou se as feridas que você passou na sua jornada ministerial, se as feridas de um casamento familiar que seja. Deus agora fala assim: eu vou posicionar este povo. Mas o que eu posicionar nem é sobre quantidade, viu, irmãos? Deus ama quantidade e qualidade, amém? Não estou dizendo isso aqui. Deus agora fala assim: agora eu preciso de avaliar postura. Postura. Olha só o recrutamento de Deus. A própria voz de comando de Gideão, a própria fala dele começou a separar. Já diminuíram 22.000, mas agora um teste de postura, um teste de comportamento. No versículo avante, por favor, 4. Ele vai dizer assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não vai contigo, este não vai. É o próprio Deus que vai dar a voz de comando, quem vai estar com você e quem não vai estar. Deus, Ele tira os excessos mesmo.
separar nós para um posicionamento espiritual, para um compromisso espiritual. Deus tira o excesso, as amizades mudam, aquele bando que andávamos, já não andávamos mais. Deus agora começa a separar, a tirar. Aliás, o próprio Deus, lá em Êxodo, que endureceu o coração de Faraó, Deus, Ele tem o poder de amolecer, de endurecer corações. É o próprio Deus que vai falando: fulano vai contigo, fulano vai fazer isso. Aquela pessoa que foi orar com você, aquela mensagem que eu e você recebe de oração, é Deus dizendo: essa pessoa vai estar com você nessa batalha que você está passando. Nós temos mania de procurar pessoas nos nossos dias maus. Fulano pode me ajudar. Aí não nos ajuda, nós frustramos. Eu conheço alguém que tem condição de nos ajudar. Eu conheço alguém que vai resolver. Deus agora começa a avaliar postura, comportamentos. Meu irmão, você consegue entender que Deus, para nos dar vitória em guerra, Ele nos posiciona, Ele exige nossa postura? Cabe eu e você e nós revermos isso. Amém. Nos dias maus, a sua oração nem sempre é fruto de pecado, porque senão vamos ficar igual os amigos de Jó, né? Se está acontecendo isso, você pecou, o pecado aí é grave. Ixi, é Deus pesando a mão. É Deus que está fazendo. Você está pagando. Não é isso. É Deus nos espremendo, é Deus nos posicionando, é Deus vendo o que nós vamos fazer, é Deus vendo para onde nós vamos correr, é Deus vendo qual será a nossa fala. Que a nossa fala seja assim: Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde eu irei? Para onde eu esconderei? Para onde eu vou fugir? Deus está avaliando postura. Postura em nossa casa, postura nós diante da nossa liderança, postura nós diante dos filhos, dos pais, dos professores da escola. Aquele bando agora, para nós finalizarmos, quando Deus agora manda eles descer as águas, versículos 5 e 6, eles agora vão começar a beber água como cães. A postura deles é sair de beber na água lambendo. Mas não é o certo, pastor? Não. É mantermos vigilantes. A seleção agora de Deus, Ele vai mudar agora. O correto para beber a água, por mais que a necessidade maior, é ajoelhar, é beber a água aqui olhando, é estar de joelho, mas atento ao que está ao derredor, é estar de joelhos diante de Deus, atento ao que está acontecendo, a movimentação ao seu redor, de joelhos dobrados, entendendo que Deus está selecionando. E o que nós precisamos fazer é ter sensibilidade e é ter vigilância. Pastor, não estou tendo. Comece a orar a Deus buscando isso. Pastor, isso está se perdendo. Comece a reaver. Irmãos, é difícil. Não pense a igreja debaixo do paletó, tem um homem perfeito que não erra, não peca. Tem. De muitos erros, de muitos pecados. Mas é alguém que se coloca no lugar para reconhecer, para entender que eu preciso estar firme e posicionado. Eu preciso entender que por mais que a sede, que a fome, que as necessidades é grande, mas eu mantenho a postura. Tem gente que se perde em meio às necessidades, em meio à escassez. Nós vamos finalizar entendendo que nós precisamos posicionar, ter postura, estarmos atentos em ouvir somente uma voz. Quem tem ouvido a voz de Deus diz amém. Quem tem ouvido a voz do Senhor. Muitos podem estar na igreja, mas estão desalinhados. Pode estar até posicionado, mas está distraído. Deus não quer desalinhamento, Deus não quer distração.
Deus quer que nós focamos a nossa atenção. Deus quer fazer de nós hoje, agora, nessa noite, ou amanhã, na segunda-feira, uma troca de óleo. Se o carro precisa de uma troca de óleo, de uma revisão, quanto mais nós, seres, corpo, alma, espírito, um ser complicado, de se entender, de se aprender. Já ouvi dizer que você pode estar 40, 30, 20 anos casado, mas diz que você não vai conhecer 100% do parceiro, né, meu parceiro, não é isso? Tem gente que fala isso, pastor, estou 53 anos casado, mas não conheço 100% fulano. Somos difíceis de ser conhecidos. O que eu quero orar com a igreja nessa noite é que Deus comece a nos alinhar aonde está desalinhado. É que Deus nos coloca, nós, em postura, atento ao que Ele tem, o que Ele quer. Quem entende diz amém. Eu já entendi o chamado da igreja este ano. É multiplica tudo. E o diabo quer fazer a gente viver o quê? Contextos ao contrário da multiplicação. Mas qual que é a palavra de ordem para a igreja este ano? Não foi um tema que Deus colocou no coração do apóstolo, da pastora à toa, porque achou bonito. É uma ordem de Deus, quem está entendendo diz amém. Então, meu irmão, minha irmã, começa a multiplicar tudo. Começa a ir agora para a guerra, para a batalha. Nós vamos finalizar agora com a igreja de pé, com a igreja agora entendendo o que Deus quer de nós e para nós nessa guerra. Coloque sobre os seus pés, você que pode. Coloque sobre os seus pés, você que consegue. Coloque sobre os seus pés, você que está entendendo essa mensagem. Quem está em casa nos assistindo, Deus chama nós, você, para um posicionamento, para um alinhamento. Deus agora vai começar a levar ele para a guerra. Deus agora vai começar a levar este povo para a batalha. É um povo que está alinhado, que está com postura. Deus agora vai começar a levantar este povo. Deus agora vai começar a conduzir eles para a guerra. E as armas que este povo vão usar para vencer são armas espirituais. O que eles vão usar para vencer é a trombeta, é cântaros quebrados, é tocha de fogo. Esta guerra não foi pelo braço. Esta guerra não foi vencida por armas. Esta guerra não foi vencida por lanças. A batalha que eu e você nós estamos vivendo, vivenciando, nós vamos vencer com armas espirituais. Quem crê diz amém. Quem crê diz amém. Quem crê diz amém. Louvado seja o Senhor. Põe a mão no teu coração. Vai ser liberada uma oração nesta casa, neste lugar. Eu quero orar com você, contigo, por você. Este altar quer interceder pela sua vida, pela sua casa. Capítulo 7, versículo 20. Eles vão dizer assim: pelo Senhor e por Gideão, a espada pelo Senhor e por Gideão. Este povo agora não coloca a causa deles em primeiro lugar, não. Eles entendem que eles fazem menção primeiro do nome de Deus. O que nós precisamos nessa noite é fazer menção de Deus. Pelo Senhor, pela minha família. Não sei onde você precisa, meu irmão, minha irmã. Este é o tempo de você falar com Deus. Este é o momento de você buscar essas armas, tomar posse dela. Pelo Senhor, pelas minhas finanças. Pelo Senhor e pelos meus filhos. Pelo Senhor, pelo meu casamento. Pelo Senhor, pela minha família. Pelo Senhor e pelo meu emprego. Pelo Senhor e pelo meu trabalho. Deus, nós oramos nessa noite. Nós clamamos ao Senhor. Nós oramos. Deus nos concede estratégias, armas espirituais. Nós precisamos. Nós te pedimos essa noite. Comece a orar com o Senhor. Comece a clamar com o Senhor. Se você quiser orar por quem está do seu lado, quiser orar pelo teu esposo, pela esposa, pelos teus pais, este é o momento. O que Deus quer de você é o coração quebrantado. Se renda diante do Senhor. Entrega o seu achismo. Eu já sei. Entrega isso para Deus.
esse homem que está fora. Pai, coloque agora a postura neste homem, nessa mulher. Não deixa a distração me pegar. Não deixa as notícias ruins do jornal me distrair. Não deixa, Jesus, as péssimas notícias me distrair. Nós oramos por força. Nós clamamos pelo nome do Senhor. Nós clamamos pela tua presença. Ah, mas nós entramos juntos em oração. Ah, mas nós nos posicionamos neste lugar. Caia muralhas, caia inimigo de Deus. Quebra agora, Jesus. Quebra cadeias, cadeias da alma, cadeias da mente. Esse homem de coração duro, essa mulher de coração duro, muda esse homem, Jesus. Vitorioso é Na tempestade, o Senhor está. teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome, aleluia. aleluia. Abre as suas mãos nessa noite. Abre as suas mãos. Deus vai te dar armas espirituais. É arma simples mesmo. É arma simples. Já viu, Carlos, que uma ideia simples torna algo extraordinário? Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Talvez você está pedindo Deus de espada, mas a arma espiritual que Deus está colocando na sua mão nessa noite, eu vejo isso com os olhos da fé. Primeiro, simbolicamente, uma trombeta, como se fosse esse sax. Mas essa trombeta não é visível, não. Põe a mão na tua boca. Essa trombeta é a tua voz. Dá ordem pro diabo ir embora. Dá ordem pra mudança na tua casa. A tua boca é trombeta. A tua voz tem autoridade. Vai embora, vício. Vai embora. Dá ordem agora. A segunda arma que Deus dá ao povo. A segunda arma que Deus dá ao povo é cântaros. Eram vasos de barro. Aqueles 300 agora começam a descer, gritando com trombetas. Eu consigo ver você chegando na sua casa, dando ordem pro mal embora, dando ordem pro vício embora, pra depressão embora, pra ansiedade embora, pra escassez embora. E o cântaro, pastor, eles começavam a gritar e quebrar os vasos. Esses vasos quebrados é você se quebrantando diante de Deus. É aquele filho difícil, aquele casamento difícil, aquele patrão difícil, funcionário difícil, sendo quebrantado por Deus. E a terceira arma, segura nela nessa noite, agarra mesmo com as suas mãos. Eram tochas. Sabe o que Deus está colocando na tua mão? Não precisa de uma fogueira, não, basta uma tocha. Aliás, basta um palitinho de fósforo para incendiar toda a floresta. Pastor, estou orando tão pouco. Continue, mantenha constância. Pastor, não oro 1 hora, 50 minutos, não consigo. Faço 5 minutos todos os dias. Mas mantenha constância. Mas mantenha constância diante do Senhor. Declare que o Senhor, que é só Ele, que Ele pode, que Ele tem poder, que Ele consegue, que Ele tem poder para mudar a tua vida. Deus muda tudo. Coloca em ordem, restaura casamento, restaura a finança, restaura a saúde, restaura relacionamento, restaura as finanças, restaura sonhos, restaura habilidades, restaura encorajamento. O que seria de mim sem ti?
nos falta. Irmãos, Ele é o nosso Senhor na batalha. Você está aqui nessa noite, por favor, reage. Quantas vezes e quantos de nós não olhamos para situações em nossas vidas e olhamos e falamos como Gideão: por que tudo isso aconteceu comigo? Por que tudo isso? Por que só acontece comigo? Porque só comigo acontecem essas coisas. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa compreender que olhar para o amor de Deus, que olhar para a graça divina, nos atrai a fazer a mesma pergunta. Quando nós olhamos para a dificuldade, quando nós olhamos para a batalha, quando nós olhamos para as dívidas do nosso passado, quando nós estamos na mesma situação que Gideão, na dificuldade, na escassez, pagando dívidas do passado, a gente tem cara para dizer: por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso aconteceu comigo? Mas eu queria te fazer um convite nessa noite, a olhar para o amor e fazer o mesmo questionamento: por que o Senhor me ama tanto assim? Por que o Senhor me quer tanto assim? Por que é que a graça me deu mais uma oportunidade assim? E aí você vai conseguir ver o teu valor. O teu valor não está no pecado, o teu valor não está na dívida, o teu valor não está na grana, o teu valor está em quem é que olhou nos teus olhos nessa noite, em quem é que falou nos teus ouvidos nessa noite: eu sou contigo, mulher valorosa, eu sou contigo, varão valoroso, eu sei o teu valor. Você está aqui comigo nessa noite? Dá um glória a Deus, por favor. Nós descobrimos o nosso valor quando nós conseguimos olhar para a graça divina e dizer: Senhor, por que o Senhor me ama tanto assim? Porque por mais que os homens desistam de nós, por mais que aqueles homens desse texto que o pastor Kerrison ministrou ao nosso coração, por mais que todo aquele povo já tinha desistido de lutar, talvez você já desistiu de lutar, talvez as pessoas que você queria que lutassem ao teu lado já desistiram, e você só precisava dessa voz hoje dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso com mais veemência: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, vai, quem será contra nós? Diga: se o Senhor é pelas minhas finanças, quem será contra elas? Se o Senhor é pela minha família, quem será contra ela? Se o Senhor é por esta igreja, quem será contra ela? Se o Senhor é por você, quem será contra você, meu irmão? Eu estou contigo, filho. Olha o que o Senhor ministra hoje. O Senhor é conosco. Eu tenho certeza que nós poderemos sair de toda e qualquer situação crendo que o Senhor, que a graça do Senhor nos basta. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Tem alguém aqui hoje, que entrou aqui dizendo: por que isso só acontece comigo? Tem alguém aqui hoje? Eu queria orar por você. Tem alguém aqui hoje que entrou aqui dizendo assim: por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu sempre procurei fazer o certo, eu sempre procurei andar na linha, eu sempre procurei ajudar as pessoas, eu sempre procurei semear na vida das pessoas. Alguém aqui hoje, eu queria orar com você. A igreja precisa orar. Isso, vamos orar. Vem mais alguém, tem mais alguém aqui que precisa orar? Vamos orar junto, vem cá. Eu quero orar com você, vem cá. Isso. Tem mais alguém aqui? Vamos orar juntos.
Vamos orar juntos. Talvez, irmãos, nós estamos procurando resolver os nossos problemas com ferramentas e armas que não vão resolver. A gente só precisa entregar nas mãos do Senhor. Ele resolve tudo isso. Pode vir. Vem mais alguém? Vem cá, a gente vai orar junto. Eu quero te convidar para orar. Cadê os intercessores? Faz favor aqui. Os intercessores, os pastores que estiver aqui comigo. Por favor, vem cá, vamos orar. Talvez você está aí no teu lugar e, pastor, eu resolvi algumas situações. Glória a Deus que já chegou a solução aí. Mas eu acredito que essa solução chegou para não ficar só em você. A solução que vem de Deus, ela não cria uma lagoa, ela cria uma fonte a jorrar. Então eu queria convidar você que está sentado aí na cadeira, estender as mãos para cá. Sabe, tem alguma coisa na tua vida que veio para abençoar, e nós vamos abençoar os nossos irmãos. Senhor, eu quero orar agora, Senhor, nessa noite. Vem, meus intercessores, vem. Sim, Senhor. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. O Senhor sabe para o que é que nós estamos posicionados. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, e declarar a falência do inimigo em todo lugar que veio para tirar o conforto, todo lugar que veio para dizer que essa mulher não é suficiente, todo lugar de insuficiência que tem levado para quartos escuros, para lugares de desistência. Senhor, às vezes nós achamos que nós estamos nos dando a última chance. Às vezes nós achamos que é nós que estamos dando a última chance para nós. Mas o renovo, essa chama que ainda da última chance vem, é o teu Espírito dizendo: eu sou contigo, eu ainda te quero, eu ainda compreendo as tuas mazelas e necessidades. Você não está só. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor seja teu amigo, para que a sabedoria seja tua irmã. Em nome de Jesus, mulher, que a falência do inferno seja decretada agora sobre ti, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, recebe nessa noite uma cura interior que vai passar no teu corpo físico, na tua alma, e fortalecer. Mandará abraço, era candará, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Obrigado, Senhor. Deus, eu estendo essa oração que nós estamos fazendo aqui. Estendo, Senhor, tudo que nós já oramos aqui nessa noite. Nós não estamos anulando uma oração, nós estamos clamando e clamando e clamando e clamando por quem nós confiamos a nossa vida, em quem nós confiamos. Em nome de Jesus, eu oro para que você saia daqui hoje com uma paz que excede o teu entendimento. Eu oro para que a batalha não te assuste, mas o Deus que te chamou para ela
Seja suficiente para mostrar o teu valor. Seja suficiente para te dar as armas necessárias para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida em tuas mãos. Que o Senhor seja meu Salvador, meu governante, e meu nome esteja no livro da vida. Diga assim: e eu, que andei longe, arrependido, quero voltar para os teus braços, meu Pai. Amém. Alguém nessa noite fez essa oração pela primeira vez, pela segunda vez? Alguém que quer reconciliar a sua vida com Jesus, quer andar com Jesus, porque Ele nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. Talvez você fez essa oração em outro momento, no leito do hospital, talvez na tua cama, no escuro do seu quarto, clamando por socorro, clamando por misericórdia e falando: Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu só queria conhecer você. Eu só queria te apresentar uma família, a família de Deus. Nós, como igreja, temos compreendido que a nossa missão nessa terra é ajuntar os filhos de Deus. Se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, você precisa estar em casa. Você precisa estar em casa. Nós somos a casa do Abba, nós somos a habitação do Espírito. Nós somos aqueles que foram chamados e escolhidos para ajudar esse bairro, para ajudar essa cidade, para ajudar esse estado, essa nação a conhecer o Senhor. Um Senhor que não é só juiz, um Senhor que não é só médico, um Senhor que não é só Deus. Ele é Pai. Ele é Pai. Um Deus Pai, um médico Pai, um juiz Pai, um advogado Pai. Ele está por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa noite eu acredito que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Em nome de Jesus, eu acredito que essa semana nós vamos multiplicar contratos, nós vamos multiplicar a sementeira, nós vamos multiplicar, irmãos, em nome de Jesus, o amor dentro de casa, nós vamos multiplicar a paz. Sabe, eu oro para que você consiga multiplicar alegria, contentamento, em nome de Jesus. Sabe, que Deus multiplica a esperança no teu coração, que haja mais esperança e fé naquele que te chamou para a boa obra. Eu acredito, irmãos, que essa noite não é uma noite comum, é uma noite que Deus escolheu para tocar o nosso coração, nos posicionar e nos alinhar para a batalha. Em nome de Jesus. Todas as vezes eu caí. Diga. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Vamos agradecer o Senhor. E ficar feliz. Agradeça o Senhor pelo que Ele fez na tua vida hoje. Agradeça ao Senhor para o que está por vir essa semana. Já agradeça sem ver acontecer. Vai. Sim, Ele é o nosso Redentor. E o nosso Redentor vive. Você me ouvir e ficar. E Ele se levantará por nós. Aleluia! E ficar Não deixe que ninguém roube a paz
nessa noite. Diga, 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 diga. Eu paguei. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta meu perceber. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é bom, Ele vive, Ele reina. Glória a Deus. Amém, meu querido. Se assente por um instante. Vou te passar a agenda da igreja. Nós começamos a